Olá, ouvinte do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, pela internet. Estamos chegando para esse café da manhã, na manhã deste sábado, ao lado do professor Tiago Albuquerque, para responder a sua dúvida na área da Previdência Social. São 7 horas no Ceará e a primeira pergunta vem do João Sombra de Russas. Ele diz, professor Tiago, que tem 25 anos como vigilante, deu entrada no requerimento com pedido da aposentadoria no dia 9 de janeiro de 2019. Foi ao INSS e recebeu a resposta que ainda está em análise. A preocupação dele, se passarem as novas regras da aposentadoria, ele vai ser prejudicado? Bom dia. Bom dia, Luciano e amigos ouvintes do Alerta Geral. Nosso amigo João não tem que se preocupar porque a Constituição, ela garante o direito adquirido, ou seja, ainda que venha a alteração da reforma da Previdência, como ele já implementou os requisitos, ele já tem direito adquirido à concessão de acordo com os requisitos que ele já preencheu. A Aurilene em Fortaleza tem 45 anos de idade e 5 anos de contribuição, é deficiente visual. E ela pergunta, após o pedido de perícia ser negado ou o pedido de benefício ser negado pela perícia, o que ela precisa fazer e por que o pedido dela não foi aceito? Aurilene, uma coisa é você ter uma deficiência ou uma doença, mas não necessariamente estar incapaz para o trabalho. É necessário que a doença torne você incapaz para prover o próprio sustento. Se você está resignado com a decisão, você pode tanto entrar com recurso administrativo ou já entrar logo com ação judicial para questionar essa concessão. A Rocicleide Galvão de Pentecoste quer saber se com 63 anos de idade e deu entrada no pedido de auxílio-doença no dia 30 de janeiro e até agora não saiu resposta. Ela quer saber se consegue esse benefício. Pode ser que consiga, agora tem que analisar o processo com completude. Essa realidade que a nossa amiga tem passado, realmente a maioria dos brasileiros também tem passado, porque o INSS está alterando o sistema dele de concessão de físico para um sistema digital. E aí algumas arestas ainda têm que ser aparadas para que torne-se redondo e a pessoa consiga essa análise mais rápida. O nosso ouvinte Freitas, que está em Maracanaú, anda preocupado com as mudanças nas regras da aposentadoria e pergunta se, com 40 anos de idade, com deficiência visual parcial, 19 anos de serviço, trabalhando como porteiro, ele pode ser prejudicado caso a reforma previdenciária passe pelo Congresso Nacional? Pode sim, Luzenor, porque a nossa reforma que está sendo proposta agora, ela incube a lei complementar para tratar dessa aposentadoria da pessoa com deficiência. Então pode ser que sejam alteradas as regras também. A nossa ouvinte ou internauta que está em Baturité, Maria, diz que tem 51 anos de idade, 30 anos de contribuição, pediu a aposentadoria há 2 meses e ainda nada. E quer saber também se, nesse caso, ela seria prejudicada se a reforma previdenciária passar. Não, porque ela já completou o direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, porque para a mulher é apenas 30 anos. Então realmente pode estar demorando um pouquinho, mas mesmo que a reforma venha, ela não vai ser prejudicada se realmente ela já tivesse esses 30 anos fechados. A Eluana Torres de Sobral diz que fez uma perícia no dia 18 de março deste ano e recebeu o seguinte resultado: o pagamento do seu benefício será mantido. Aguarde novo comunicado do INSS informando a conclusão da análise do benefício. E ela quer saber quanto tempo pode esperar ainda para saber esse resultado e com o dinheiro na conta e no bolso. A lei do processo administrativo, ela diz que esses atos não poderiam demorar mais de 30 dias. Então esse é o prazo regulamentar para que ela receba essa comunicação para a conclusão do processo dela. O Wellington Soares, em Fortaleza, ele recebe o BPC há muitos anos, hoje tem 32 anos de idade e quer saber se caso venha a ter a carteira assinada, vai perder o benefício. Sim, pode perder o benefício porque uma das condições para se manter o benefício assistencial é a comprovação da impossibilidade de prover o seu próprio sustento. Então, se tiver carteira assinada, ele vai sim ter provavelmente a suspensão do benefício. Da localidade de Várzea Grande, em Apuiarés, a Daniele tem a seguinte dúvida. Ela diz que a sogra recebe o auxílio-doença. Diz que foi fazer perícia médica e no resultado consta que deu tempo determinado. Gostaria de saber o que significa. Ela não tem condições de voltar a trabalhar na agricultura porque sofreu um AVC. Tempo determinado é um prazo estipulado para que ela seja cessada esse benefício dela ou seja feita uma nova perícia. E tempo indeterminado é que quando o INSS não consegue programar uma alta, mas ela pode ser convocada posteriormente para poder fazer essa revisão. Você que nos acompanha pela FM 104.3 na Grande Fortaleza ou pelas 26 emissoras que retransmitem neste momento o Jornal Alerta Geral para o interior do Ceará, ou você que está ligado nas redes sociais do Ceará Agora, pode mandar a sua mensagem. Manda a sua mensagem de texto para o WhatsApp 085
8940-2385. Manda a sua mensagem que o professor Tiago vai responder, tirar a sua dúvida. E diga também nesta mensagem que cidade você se encontra. O Antônio de Quixeré. Tenho 39 anos de idade e recebi um auxílio-doença por 5 anos. De 2010 até 2019, este ano, recebo a aposentadoria por invalidez. Passei pelo pente fino, fiz a perícia, o médico negou e o próprio INSS determinou um prazo de 18 meses até o dia 16 de março, sendo que 6 meses seria um salário mínimo e os outros 6 meses seria meio salário mínimo. Eu preciso saber se quando eu fizer a perícia, será que eu consigo a aposentadoria novamente? Pode ser que consiga. Agora a gente sempre orienta para que você ajude o perito médico a formar a convicção dessa sua invalidez. Então você tem que levar laudo médico, atestado, guia de internação, compra de medicamento, tudo isso aí para poder provar realmente que você está incapaz e deve ter o restabelecimento do benefício. O Adriano está em Icó, diz que a mãe entrou com o pedido de aposentadoria no dia 4 de fevereiro e ainda nada. A resposta é que o processo está em análise no INSS. Justamente, Luzenor, em razão dessa alteração do processo de análise física para uma análise digital, muita gente ainda está nessa fila de espera virtual que existe aí no INSS hoje em dia. O João de Aracati faz o seguinte relato, diz que a mãe era contribuinte do Sindicato Rural, contribuiu durante muito tempo, deu entrada no processo de aposentadoria e o benefício veio negado. Ela faleceu em 2009, nesse período estava aguardando a carta que o benefício veio negado. Gostaria de saber se eu deveria recorrer novamente mesmo após o falecimento? Luzenor, essa é uma coisa bem interessante que acontece. A lei diz que... Uma pergunta bem diferente em relação a muitos questionamentos que chegam ao alerta geral. Muito diferente, muito bacana e vai ser, talvez a gente tenha que demorar um pouquinho para explicar. A lei diz que quando você está recebendo o benefício, mas você vem a óbito antes do dia do pagamento, aquele valor até o dia que você está vivo pode ser recebido pelos seus sucessores, é o chamado resíduo. Agora a questão é, quando a pessoa pediu em vida, mas o INSS negou e aí ela veio a óbito, será que os herdeiros podem usar essa carta dela negada do período em que ela estava viva para pedir para que seja revista aquela decisão e ela recebeu o resíduo até o dia que ela está viva? O Poder Judiciário diz que sim, né? É uma coisa bem técnica, mas se você procurar um advogado, você pode ver lá o número do recurso especial 1260414, que autoriza esse procedimento, de usar a carta negada de alguém que já morreu para pedir o benefício até a data em que ela estava viva. Já são quase 10 anos, pelo relato do João, após o falecimento da mãe dele. Nesse caso, mesmo esse tempo tão elástico, ainda é possível ir para a justiça e tentar conseguir esse benefício, professor Tiago? Possível seria, Luzenor, mas como já passou mais de 5 anos da negativa, então estariam prescritas todas as parcelas. Então ele até conseguiria uma ação para declarar que realmente ela teria direito, e eles teriam direito a isso. Mas o efeito financeiro, nesse caso, para quem já passou mais de 5 anos, realmente fica prejudicado. Uma ouvinte ou uma internauta que não quis se identificar, professor Tiago, ela diz que está separada há 5 meses e o ex-marido recebe um benefício. No caso de falecimento do ex-companheiro, ela teria algum benefício? Ela só teria direito de acordo com a previsão expressa da lei que se ela estivesse recebendo uma alimentação dele ou uma pensão alimentícia, algo que mostrasse que ela ainda depende dele, ou uma pensão alimentícia ou algum auxílio financeiro ou econômico dele, ele pagar um plano de saúde, pagar alguma despesa dela. Se não for esse caso, ela só teria direito, mesmo não recebendo essa pensão alimentícia, se ela comprovasse a necessidade econômica superveniente, ou seja, posterior ao fato da separação. Professor Tiago, uma ouvinte ou um ouvinte não quis se identificar, está no interior do Ceará e tem a seguinte dúvida: professores têm direito a precatórios? Precatório, sim. Todo cidadão brasileiro que entra com a ação, que essa ação recebe, que ela é estipulada um valor superior a 60 salários mínimos, pode ter direito a um precatório, não importa a categoria de trabalhador. Tem que saber qual o direito que está sendo postulado para gerar esse precatório. Maria Clara não diz onde está, se encontra no interior do Ceará, mas lá vai a pergunta. Ela diz: minha mãe é agricultora, tem 55 anos de idade e 15 anos de contribuição. Gostaria de saber se a reforma vai atingi-la. Não, porque ela já tem direito adquirido. Hoje a idade mínima é de 55 anos de idade. Se ela tem 15 anos de carência, ela já tem direito adquirido e a Constituição prima por esse direito. Mas é importante, professor Tiago, quando a gente fala sobre
quem está no campo, é necessário que a gente alerte as pessoas em relação aos critérios para essa aposentadoria. Perfeitamente. No caso do campo. Perfeitamente. Ela está dizendo aí 15 anos de contribuição, tem que entender que contribuição é essa. Se é uma contribuição vertida como segurado especial mesmo porque comercializou produção rural, ou se é aquela contribuição para o sindicato. E a gente sempre faz essa alerta, né, de dizer que essa contribuição para o sindicato, ela não vincula que o INSS reconheça realmente esse período de carência de 15 anos. Outra pergunta do Luciano agora, ele não diz em que cidade do interior se encontra, mas faz a seguinte observação: fui acompanhar o meu processo e lá tinha processo arquivado, e ele pergunta o que significa isso. Ele não fala se é no INSS ou na Justiça Federal, mas seja qual for o local, o arquivamento tem uma motivação. Deve ser na Justiça Federal e deve ter sido porque em algum momento o processo ficou parado, ou seja, alguém foi inerte e não cumpriu alguma determinação de alguma diligência que foi pedida pela Justiça Federal, ou às vezes trazer uma determinada carta de comprovação de negativa ou outro documento. Mais uma pergunta, o autor ou a autora não se identificou, mas a pergunta, a dúvida tem o seguinte conteúdo: meu pai encaminhou o pedido de aposentadoria por idade no dia 11 de março deste ano e falaram que eram 45 dias para o INSS dar resposta e até agora nada. Infelizmente, Luzenor, é esse momento que a gente está vivendo de transição de análise do processo físico para uma análise digital, e aí essa análise digital ainda realmente está passando por esse percalço que vai ser necessário um pouquinho de paciência para poder ela ficar toda redondinha. Agora que a gente também tem alertado a população que realmente, como o primeiro pagamento não pode demorar mais de 45 dias após a entrega da documentação, é que se você não está feliz ainda com essa demora do processo digital, já pode logo entrar na justiça e pedir para que o juiz avalie esse direito. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Manda uma mensagem de texto, não precisa se preocupar em ligar para o estúdio e gravar. A resposta vem na ponta da língua com o professor Rafael Castelo Branco ou com o professor Tiago Albuquerque. Você vai ter a sua resposta com uma informação verdadeira, seja ruim para você ou uma notícia boa, mas a informação vai ser verdadeira. E você, para nós também termos uma ideia do local onde você se encontra, diga lá: estou na cidade de Aracoiaba, de Juazeiro do Norte. Manda essa informação na mensagem que você irá encaminhar à nossa produção. Mais uma pergunta, Rose de Apuiarés: já recebi o salário maternidade 2 vezes e agora tenho um bebê de 3 meses. Quero dar entrada, mas o sindicato só aceita que eu faça esse pedido se estiver em dia e o meu pagamento do sindicato está atrasado. Gostaria de saber se tem como dar entrada direto no INSS. Sou agricultora. Tem sim, Rose. Inclusive o sindicato faz um trabalho muito bom de defesa dos seus direitos, mas não é necessário que para você consiga pedido do INSS tenha essa declaração sindical. A própria Instrução Normativa 77 do INSS, no artigo 47, parágrafo 5º, permite ou dispensa essa declaração do sindicato. Professor Tiago, a Francisca de Guaraciaba do Norte tem uma pergunta bem parecida. Gostaria de saber com quanto tempo devo dar entrada no salário maternidade e quais são os documentos que preciso levar. Hoje em dia, como a gente está na vigência da MP 871, o prazo máximo para ela dar entrada é de 180 dias. E a documentação você consegue analisar lá no site meuinss.gov.br, mas desde já é a sua carteira de trabalho, se você tiver, a certidão da criança, comprovante de endereço e todas aquelas comprovações de que você realmente exerce atividade rural. Essa pergunta vem de longe, vem do Rio de Janeiro, mas a distância é bem encurtada pelas redes sociais. Para quem está acompanhando, nos acompanha pela internet, chegou também essa mensagem. O Francisco está no Rio de Janeiro. O seguro-desemprego pode entrar como carência na aposentadoria? Não entra como carência, esse período não entra como contagem de tempo de serviço. Na realidade, professor Tiago, eu disse que esse nosso ouvinte estava no Rio de Janeiro, mas 011 é de São Paulo, São Paulo. Rio de Janeiro é 021. Então está dada a resposta que é útil para muitos dos nossos ouvintes internautas. Quer dizer que o período do seguro-desemprego não conta como tempo para aposentadoria. Infelizmente, só o que conta como afastamento ainda como tempo de serviço é o período de incapacidade devidamente certificado pelo INSS. O período que não é de incapacidade por afastamento, que é o caso do seguro-desemprego, não conta. Mais uma pergunta de Pentecoste. Agora a dona Elisa está com 50 dias que espera a resposta do salário maternidade e ainda não sei o resultado. O que preciso fazer? Precisa ou entrar com a reclamação no 135 ou então lá na agência, ou se estiver insatisfeito e quiser entrar logo no judiciário, como tem mais de 45 dias também já pode.
Mais uma pergunta agora da Raíssa, sítio Colônia em Solonópolis, região centro-sul do Ceará. Minha mãe vai fazer 55 anos de idade em julho, só que ela não tem os 15 anos de contribuição. Ela já trabalhou de carteira assinada há 3 anos e tem 11 anos de provas como agricultora. Ela pode se aposentar neste ano? A vida dela está caminhando bem nas trilhas da aposentadoria? Tá quase, mas para completar essa trilha aí, Luziano, ela vai ter que esperar mais 5 anos, porque para somar o período urbano com o período rural, ela só pode se aposentar com a idade de trabalhadora urbana através da aposentadoria híbrida ou mista, ou seja, só pode se aposentar com 60 anos de idade. Mais uma dúvida aqui vem da Marli de Caucaia. Nós só vamos aqui administrar o tempo para fazer um rápido intervalo e a gente vai voltar com o professor Tiago Albuquerque respondendo a sua dúvida. Lembrar que nós estamos nas redes sociais do Ceará. Agora você pode mandar a sua mensagem para o 085 98940 2385, repetindo o nosso WhatsApp, 085 98940 2385. Você manda a sua resposta e você manda a sua pergunta e o professor Tiago irá responder. A gente tem um rápido intervalo e volta já já com mais perguntas dos nossos ouvintes. Nós estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos com as nossas 26 emissoras que retransmitem o alerta para o interior do Ceará, a partir da nossa geradora FM 104.3 na Grande Fortaleza. Estamos também no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube Ceará Agora. Entra nas redes sociais, manda a sua mensagem para o WhatsApp 085 98940 2385. Não precisa você ligar para o estúdio e deixar a sua gravação. Já manda a mensagem gravada com a sua foto, que o professor Tiago ou o professor Rafael Castelo Branco irão responder a sua dúvida. Vamos voltar às perguntas, começando ou recomeçando aqui pela região metropolitana de Fortaleza. Dona Marli em Caucaia. Eu sou viúva já faz 24 anos. Eu não tive direito ao aposento por conta que no atestado de óbito colocaram como se eu fosse dona de uma empresa, sendo que o ex-companheiro só era um funcionário. Por conta disso, não tive direito. Como encontrar uma saída aqui? Qual a explicação para essa situação da dona Marli, professor Tiago? Luziano, se a narrativa dela tiver realmente precisa, pode ser realmente que o INSS tenha reconhecido o vínculo de emprego, porque há um entendimento interno do INSS de que o marido não pode trabalhar para a mulher. Só que o Conselho de Recursos, que é a instância recursal administrativa ou judiciário, entende que esse vínculo sim pode existir, independente da vida matrimonial. E aí, sendo realmente comprovado que ele trabalhava, ela teria direito à pensão. A dona Marli tem outras informações que são importantes para a sua avaliação, professor Tiago. Ela disse que assinou a carteira como doméstica, tem 10 anos de contribuição, carteira assinada, e continuou pagando mais 4 anos no INSS. Ela soma 14 anos de contribuição e 55 anos de idade. Aí diz, eu queria saber quais são os caminhos para eu me aposentar e o que falta para garantir o meu benefício. Dona Marli, a questão da pensão a gente já resolveu. Agora a questão da sua aposentadoria é o seguinte: a senhora, como é uma trabalhadora urbana, tem carteira assinada, não se aposenta aos 55 anos de idade, mas apenas aos 60, e tem que completar esse períodozinho de 14 anos para chegar até 15 anos, que é a carência mínima para quem se aposenta por idade. Vem mais uma pergunta do interior do Ceará. Cleidiane: minha mãe esteve uma união estável por mais de 20 anos. O cônjuge faleceu e entramos com auxílio pensão, mas ele era casado com outra mulher no papel. Conseguimos a declaração por união estável, mas o benefício foi concedido a ela, a outra companheira. O que podemos fazer? Olha, você pode entrar com um pedido de exclusão dessa primeira beneficiária para manutenção do benefício para a segunda, que seria a sua mãe, né? Só que aí você vai ter que produzir prova de que, apesar de estar casado no papel com a primeira pessoa, realmente ele já havia se separado de fato, e aí o INSS ou o juiz vai entender que deve ser rateado, porque a primeira pessoa tinha já uma dependência econômica, porque ele pagava alimentos para ela ou algum auxílio para ela, ou se for comprovado que realmente estava separado de fato e ele não pagava nada para essa primeira mulher, será concedida integralmente para sua mãe. Dúvida e angústia da dona Eliane, que está no interior do Ceará. Tem uma filha que recebe o benefício do INSS desde 2015. Ela tem 22 anos de idade e sofre com problemas mentais. O perito diz que o benefício é definitivo. Tem perigo da minha filha ser chamada por outra perícia ou o benefício ser cortado, professor? Tem sim. Se for um benefício assistencial, a cada 2 anos ele pode ser revisto, tanto para saber se ela ainda continua com a deficiência ou ainda se enquadra no requisito de vulnerabilidade social ou miserabilidade. Se
Se for de aposentadoria por invalidez, ela também pode ser convocada periodicamente para poder ser revista se permanece ou não essa invalidez dela. Vamos à região metropolitana do Cariri, em Crato. A Dorinha faz a seguinte pergunta: dei entrada no ano passado no INSS com pedido de benefícios. Gostaria de saber se tenho o direito de receber os atrasados. Boa essa pergunta. E também é uma dúvida que surge com outros segurados da Previdência Social que deram entrada em benefícios, principalmente no pedido de aposentadoria. Perfeitamente, Luziano. Uma dúvida recorrente, inclusive, quando a gente trata com a população que houve o alerta geral por todo o Ceará e todos os outros estados que a gente tem percorrido aí. Sim, é devido aos atrasados, se for comprovado que na época do requerimento a senhora já preenchia todos os requisitos. Como é que funciona o processo administrativo, Luziano? Ela dá a entrada, esse dia é chamado de DER, data da entrada do requerimento. Posteriormente, o benefício é analisado e na análise desse dia é feito a DRD, que é a data da regularização da documentação, e a DDB, que é a data de despacho do benefício. Quando esse benefício é despachado, se o servidor do INSS analisa e entende que desde a época da DER, desde a época da entrada do pedido, ela realmente já tinha preenchido todos os requisitos, aí então a DIB, a data do início do benefício, fica fixada nessa DER, no dia que ela deu entrada. Então ela recebe dali para frente e recebe dos atrasados desde a época do requerimento. Socorro da cidade de Icó, onde está a Rádio FM Papagaio 97.5. Recebo pensão por morte do meu pai, que foi funcionário do Denox. Essa pensão tem um prazo de 3 em 3 anos. Eu creio que seja um prazo de revisão de 3 em 3 anos. Ela pergunta se pode dar entrada para essa pensão ser definitiva. Não, ela realmente pode ser revisada periodicamente. E no caso, professor Tiago, pensão é garantida até os 21 anos de idade, é isso? Nesse caso aí, como era de servidor público, a extensão não é aquela da regra geral, mas ela vai ter direito durante mais tempo, já que é servidor público. Cristina, do município de Santa Quitéria, sou pensionista e contribuí com o INSS. Gostaria de saber se isso pode me prejudicar, porque não tenho outra fonte de renda. De forma alguma, é perfeitamente possível que a senhora esteja recebendo um benefício de pensão por morte e ainda contribua. Na verdade, não é só possível, como é obrigado, se você exerce uma atividade laborativa, que você vertenha, que você recolha contribuições para a Previdência. Dúvida do Orlando, que está no interior do Ceará. Tenho problema de coração crescido e dei entrada no benefício da aposentadoria por invalidez. A primeira vez em 2005 e o pedido foi negado pelo INSS. Passei 5 anos com o pedido negado aqui no INSS. Coloquei nas mãos de um advogado e passei mais 9 anos esperando. Porém, a Justiça Federal me deu a aposentadoria por invalidez. Mas o INSS desacatou a decisão da Justiça e me concedeu apenas um amparo social. Tem que ver realmente se a sentença determinou a aposentadoria ou amparo, que pode ser que os benefícios sejam fungíveis, ou seja, o juiz pode entender que você não tem direito a uma aposentadoria porque você não tinha contribuições ou qualidade segurada ou carência, mas pode dizer que você não tem o requisito, tem o requisito de miserabilidade, e aí pode conceder o outro benefício que é perfeitamente fungível, ou seja, em outras palavras, trocável, e aí concede o benefício à pessoa com deficiência, um benefício assistencial. Se a sentença estiver descrita desse jeito, está perfeitamente compatível com o que a jurisprudência nacional diz. Agora, realmente, se na sentença diz a aposentadoria, o INSS cumpriu de forma equivocada, a senhora pode pedir que o seu advogado, ou o senhor pode pedir que o seu advogado peça para que a sentença seja cumprida na íntegra. Professor Tiago, eu não li o restante da dúvida do nosso ouvinte, do Orlando, mas a informação complementar é que ele pergunta se esse BPC pode ser transformado em uma aposentadoria. Você já deu mais ou menos a resposta para ele com essas informações sobre essa migração de um benefício para outro. Perfeitamente, Luziano. Não é que ele possa ser trocado, permutado, alterado para uma aposentadoria. O que acontece é, se ele prova que ele também tinha um requisito de carência e tempo de contribuição, e ele hoje em dia talvez não esteja mais porque não esteja trabalhando, mas ele ainda se encontra no período de graça, ele tem direito tanto ao benefício de pessoa com deficiência como ao benefício de aposentadoria por invalidez. Se ele produzir prova que tinha os dois direitos, então a Previdência é obrigada a conceder o melhor benefício, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Você pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 085 989 40 2385. O professor Tiago Albuquerque está aqui ao nosso lado e também no plantão do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, o professor Rafael Castelo Branco. Manda a sua mensagem em texto, manda também a sua voz aí, pode perguntar, pode mandar a sua foto. Acrescenta nessa mensagem, você ouvinte, internauta que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora,
manda a mensagem, diga onde você se encontra, para nós termos uma dimensão aí da presença do Alerta Geral pelo interior do Ceará, pelo Brasil afora. A gente faz um novo intervalo e vamos voltar já já com mais perguntas e mensagens dos nossos ouvintes e internautas. Vamos voltar com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos nas redes sociais, em imagem, no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A pergunta de um ouvinte que não quis se identificar, que vem lá de Pentecoste, ou uma ouvinte, gostaria de saber se meu sogro já pode dar entrada na aposentadoria. Ele tem 59 anos de idade, é agricultor, já nasceu no ramo da roça e tem todas as provas da atividade agrícola, garantia safra, boletos do Bolsão e outros mais. São condições essenciais para o pedido da aposentadoria, professor Tiago? É um conjunto probatório robusto que já vai ajudar, sim, a conseguir provar o tempo dele de atividade campesina. No entanto, Luzenor, a aposentadoria para o segurado especial, ela só realmente nasce quando ele completa um requisito etário que é de 60 anos de idade. Como ele só tem 59, vai ter que esperar um pouquinho mais aí. Cícera, de Juazeiro do Norte, diz que o marido recebe auxílio-doença, mas ele faz hemodiálise há 2 anos. Tem como se aposentar agora? Tem, a senhora pode entrar com um pedido de aposentadoria por invalidez, comprovando que o impedimento dele, a doença dele é de longo prazo, então não seria devido ao auxílio-doença, mas à própria aposentadoria. Francisco Ciro, na Grande Fortaleza, sempre trabalhei como eletricista, porém só tenho 15 anos de contribuição. Pergunto se a minha profissão tem aposentadoria especial. Estou completando 65 anos de idade nesse mês de junho. Desde o dia 5 de março de 97, o INSS entende que não, mas o judiciário entende que sim. Quando o senhor procurar advogado, já pode dizer até que existe o recurso repetitivo 1306-113 de Santa Catarina, que garante esse direito. Agora, esse direito só é garantido a quem tem no mínimo 25 anos de exposição ao agente elétrico. Vamos à região centro-sul do Ceará, em Acopiara. Pergunta da Francineide. O pedido de aposentadoria foi feito há 6 meses pelo meu esposo, que é agricultor. Ele já tem a idade certa. Gostaria de saber por que está demorando tanto o INSS dar essa resposta. Como a gente disse, o brado é quase uníssono, né, Luzenor? Quase todas as pessoas têm reclamado dessa demora. E a demora é justamente em razão da alteração da análise de física para digital, que o INSS tem levado pouco tempo aí para poder deixar todo o processo redondinho e ter mais agilidade nessa análise. De Hidrolândia vem a pergunta, a dúvida do Assis. Meu irmão contribuiu 12 anos pela prefeitura, tem diabetes e glaucoma e passou a receber o auxílio doença. Dia 15 ou dia 14 de fevereiro deu entrada no pedido de aposentadoria. O médico pediu para aguardar 15 dias, mas já se passaram 70 dias. Aqui ele soma um pouco de burocracia do INSS e também do resultado da perícia. Perfeitamente, Luzenor. Terra das águas sulfurídicas, sulfurosas, lá Hidrolândia. Olha, pode ser que esse lado aí, essa beleza de Hidrolândia. É famoso lá, diz que essas águas curam todos os males, inclusive mal de amor, Luzenor. Então vamos para lá. Vamos levar Camila e toda a produção do Alerta Geral a Hidrolândia. Pode ser que esta demora seja em razão da alteração para o processo digital. Só lembrando, pessoal, que quem estiver insatisfeito com essa demora, o judiciário autoriza que você entre com a ação judicial, mesmo sem a negativa, de posta negativa, quando essa demora entre a entrega da documentação e a análise passa de 45 dias. A dona Maria do Socorro, de Tabuleiro do Norte, ela tem a seguinte dúvida. Ela disse que é aposentada pela educação, fez adesão ao plano FASEC. Queria saber como tem que fazer para cancelar. Não tenho condições de ir até Fortaleza apenas para realizar esse cancelamento. É FASEC ou é ISEC? Até o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Estaduais. Até onde que eu tenho conhecimento também, Luzenor, seria o ISEC. E aí você poderia fazer se você estivesse se desvinculado do regime próprio. Porque se você é servidora, professora do Estado, aí você não pode fazer essa dissociação porque ele tem uma filiação obrigatória. Mais uma dúvida, José Luiz de Tianguá. Trabalhei muitos anos de carteira assinada e agora trabalho no meio rural. Descobri que o INSS que tenho 3 vínculos empregatícios. Gostaria de saber como posso retirar esse vínculo. Isso é bom ou ruim? 3 vínculos empregatícios. São vínculos simultâneos? Como é que é isso, professor Tiago? Tem que saber se é simultâneo, tem que saber se é verdadeiro, e se for verdadeiro não pode retirar, porque a filiação à Previdência Social, ela não é um ato volitivo de vontade, ela é uma filiação obrigatória e automática, decorre da atividade, do exercício de atividade. Se não for um vínculo que realmente o senhor prestou um trabalho, aí o senhor pode pedir um acerto de vínculo no INSS para exclusão desse benefício aí, desse período de trabalho aí, porque realmente pode conflitar e pode ter algum problema na sua aposentadoria como segurado especial se constarem lá.
Carlos, de Messejana, em Fortaleza, tenho hérnia de disco e 22 anos trabalhando como trocador de ônibus, tenho 50 anos de idade, gostaria de saber como eu posso comprovar que essa doença é devido ao meu trabalho. Você pode pedir ao médico que ele faça uma perícia e mostre se há um nexo ou não entre o tipo da sua atividade e esse tipo dessa moléstia que você desenvolveu. O próprio INSS também pode fazer isso. Existe uma tecnologia, na verdade, um estudo que foi desenvolvido em 2003, Luzenor, chamado NTEP, o Nexo Epidemiológico Técnico Previdenciário. Esse estudo foi uma tese de doutoramento de um querido colega chamado Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, onde ele fez um cruzamento de dados entre o CNAE, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, ou seja, o ramo de atividade da empresa, e o tipo de CID que era desenvolvida por aqueles trabalhadores. E é importante também, professor Tiago, nesse caso, o trabalhador fazer um relato sobre atividades paralelas que ele tem em relação ao emprego, né, para justificar também no exame, no resultado da perícia, qual a real situação desse trabalhador. Perfeitamente, até para saber se realmente ligado ao trabalho ou não, porque realmente tem que ser avaliado de forma completa a sua vida laborativa e sua vida fora do trabalho também, para que seja concedido o benefício corretamente. Mais uma dúvida agora vem do Silvio de Quixeré. Tenho 65 anos de idade, 40 anos de recolhimento e de entrada no pedido de aposentadoria há 6 meses. Ainda está em análise. O que devo fazer? Tem algo que eu possa fazer para agilizar? Pode entrar com a reclamação no 135, pode falar com o gerente da agência e se tiver insatisfeito já, como já tem mais de 45 dias, já pode dar entrada na via judicial. Ô, professor, e também alimentar a paciência, né? Paciência. Como eu costumo dizer o seguinte, nessas respostas que são dadas do ponto de vista jurídico pelo professor Tiago, eu sempre acrescento a seguinte informação. Esses segurados que dão entrada no pedido de aposentadoria e há uma demora na resposta do INSS, é preciso dizer que quando o INSS reconhece a legitimidade do benefício, ou seja, a concessão do benefício, o pagamento sai a partir do dia em que esse trabalhador, essa trabalhadora deu entrada no pedido de aposentadoria. E aí é uma poupança meio forçada, que a grana vem em um pacote só. Perfeitamente, Luzenor. Você fez agora uma pontuação objetiva, clara e que é de importância e relevância para o trabalhador. Quando você espera um pouquinho mais o INSS, por mais que esteja alterando e demorando agora o INSS digital, se ele não entra no judiciário, ele não vai ter que pagar um advogado. Né? Então a gente já faz esse alerta de que realmente, se ele esperar, ele pode ter a concessão desde a época em que ele requereu, já fica aquela poupança forçada e não vai sofrer desconto nenhum. Agora pode ter gente que precisa do benefício no dia a dia, não pode ficar sem a proteção previdenciária. Para essas pessoas que precisam daquilo para se alimentar no dia seguinte, já tem a opção de procurar a Defensoria Pública da União ou então um advogado privado para poder resolver. Professor Tiago, Santa Inês fica em que estado da região Nordeste? Já dei uma dica, não precisa nem consultar os universitários. Lá no Maranhão. Errou feio, professor. Quer dizer, não, professor, ele diz o seguinte, é o Eduardo, a dúvida é do Eduardo, ele diz de Santa Inês, Altos, próximo a Teresina, Piauí. Tá aí, não conhecia, porque eu conheço uma Santa Inês lá do Maranhão. É, Santa Inês no Maranhão, né? Mas vamos aqui, ele está entre o Maranhão e o Piauí e vale a pergunta e a resposta vem na ponta da língua do professor Tiago. Do jeito que estão as discussões sobre as mudanças na Previdência Social, para quem já está com 64 anos de idade e já contribuiu 17 anos, a possibilidade de mudar algo com relação ao pedido de aposentadoria? Há uma possibilidade sim, porque até a época em que você não preencher todos os requisitos e a reforma vier, você vai entrar nessas regras de transição que elas serão impostas aí. Eu vou ser mais generoso com o Eduardo, professor Tiago. É o seguinte, olha, o Eduardo tem 64 anos de idade, ou a pessoa a quem ele representa nessa dúvida. 64 anos de idade, faltam um ano para completar 65. E pedir a aposentadoria pela idade. Ele já tem 17 anos de contribuição. A reforma previdenciária, ô Eduardo, e vou tranquilizá-lo aqui, não sai antes de você ou o seu interlocutor completar 65 anos de idade. Amenizei a resposta para o Eduardo, que está em Santa Inês? Amenizou até a mim, até a população toda que sempre vem perguntar da gente. Que bom que o Luzenor está com essa expectativa que ela vai levar um pouco mais de tempo para ser aprovada. José Américo Capistrano, na região do Maciço do Baturité, recebo o benefício desde 1995. Gostaria de saber se caso eu mude para a aposentadoria como agricultor, vou perder algo e se essa mudança é possível? Não, se você realmente já recebe como agricultor e quer mudar para outro benefício de agricultor, a lei diz que o valor dela é de acordo com o artigo 39, inciso 1 da lei 8.213, é tudo no valor de salário mínimo. É possível a mudança, mas vai ter que preencher o requisito que é retornar à atividade laboral.
Uma pergunta, professor Tiago, que eu quero a sua atenção especial a essa dúvida do Bruno de Russas. Meu pai completou 60 anos de idade em 2018 e colocou os papéis para aposentadoria. Já veio o pedido negado 2 vezes. Ele tem todas as provas que é agricultor. Quando vem aprovado, recebe os meses atrasados ou não? Pode receber. O que é que depende disso aí, Luzenor? É que se ele provar que na época do requerimento realmente já tinha preenchido os requisitos, aí o valor do benefício começa lá na DIR, a data de início do benefício se inicia na DE, na data da entrada do requerimento. Agora, se ele está falando que vai entrar com ação judicial, porque já foi negado 2 vezes na via administrativa, da mesma forma, se quando ele apresentar os primeiros papéis lá, o juiz entender que na época ele já tinha a qualidade de segurado especial, de agricultor, e o erro foi do INSS, ele também tem os atrasados lá na época do primeiro requerimento, da primeira negativa. Maria Lopes, da cidade de Crateús, cidade que receberá nos próximos dias o professor Tiago Albuquerque. Ela disse que vai completar 5 meses que encaminhou o pedido de benefício e o INSS solicitou outros documentos. Ela foi lá, entregou os documentos e até agora nada. Por que tanta demora? Olha, Luzenor, vou mandar logo um abraço aqui para os meus amigos da UAB. Dia 14 de junho eu estarei aí, tanto dando aula, mas participando também do Chitão da UAB, do doutor Salles, doutor Marcelo e doutor Alexandre. Pode ser que seja ainda necessária alguma diligência, o INSS pode exigir algum documento que esteja faltando ainda, ou então pode ser aquela demora que a maioria da população está passando, que é a demora do processo digital, o qual o INSS ainda não tem todos os pontos justinhos aí para poder dar mais agilidade, infelizmente. Ana de Icó, comecei a contribuir e logo parei. Hoje eu tenho 49 anos de idade. Com quantos anos eu vou me aposentar? Ana, se você é trabalhadora urbana, vai ter que esperar até os 60 anos de idade para poder pedir essa aposentadoria. A você que nos acompanha pelas redes sociais, pelas nossas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral ou na Grande Fortaleza, você pode tirar a sua dúvida na área da Previdência Social. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela do seu computador, da sua televisão, 0859 8940 2385 e a gente vai responder a sua dúvida na área da Previdência Social. A gente faz mais um intervalo e volta já para continuar falando sobre o assunto que mais mexe com a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, tanto na área rural quanto na área urbana. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria nesta manhã de sábado, manhã maravilhosa, na companhia do professor Tiago Albuquerque e também na sua companhia, tomando café com você, no interior do Ceará, na Grande Fortaleza, no Brasil inteiro. Afinal, estamos nas redes sociais Ceará Agora. Manda a sua pergunta, manda a sua dúvida. A gente encerrou o bloco anterior com uma dúvida de Icó e é por Icó que a gente retoma essas dúvidas na área da Previdência Social. Pergunta do Zé Bento. A minha mulher se aposentou por invalidez, passou 6 anos recebendo o benefício, foi chamada para fazer uma perícia e o benefício foi negado em novembro. Ela recebe apenas 50%, a previsão até 2020. Ela vai completar 55 anos de idade e eu gostaria de saber se posso encaminhar o pedido de benefício dela e se esses 6 anos que consta que ela recebeu, consta como agricultora. Ele tem essa dúvida, está angustiado, porque também precisa fazer uma previsão sobre o orçamento doméstico. Perfeitamente, ele pode entrar com um novo pedido administrativo ou judicial já para poder restabelecer esse benefício por incapacidade que ela recebia. O período que ela estava recebendo benefício, ele não conta como rural não, mas ele conta como tempo de serviço sim. Isabel, da cidade de Russas. Isabel, minha irmã é professora e ficou viúva. Ela tem 3 filhos. Quero saber se ela pode se aposentar. A minha irmã trabalhou como professora e também na agricultura. Perfeitamente. Se ela tiver o tempo exclusivo em sala de aula de 25 anos, ela se aposenta como professora, inclusive o benefício dela vai ser calculado na média dos salários. Ela pode se aposentar numa aposentadoria híbrida também, se ela somar não 25 anos só em sala de aula, mas o período de carência de 15 anos com o tempo de contribuição em sala de aula e de agricultora também. E aí vai ser calculado também na média, sendo que o tempo de agricultura dela com valor de salário mínimos apenas. Francisco Alves de Baturité, há 2 anos eu tento receber o benefício, fui diagnosticado com esquizofrenia, meu caso está na mão de um advogado e já foram negados 2 vezes os pedidos. Por que essa demora toda, professor Tiago? Olha, pode ser que tenha sido entrado com recurso, pode ser que o INSS tenha entrado com recurso, pode ser que seja feita uma nova diligência, tem que saber o nível de esquizofrenia, pois não é sempre a doença só que gera o benefício, não.
E você também pode nos acompanhar, interagir com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com a hashtag Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria ou apenas caminhos da aposentadoria. Tive que olhar aqui para o telão porque foi rápido. Hashtag Caminhos da Aposentadoria. Estamos aqui com o professor Tiago Albuquerque tirando a sua dúvida, como, por exemplo, a dúvida do Carlos aqui de Fortaleza. Um rapaz é doente da cabeça e devido a acidente toma muitos remédios. Ele é aposentado por invalidez. Gostaria de saber se o benefício pode ser cortado antes de ser chamado para uma nova perícia. Não, a aposentadoria por invalidez a gente não tem essa previsão da autoprogramada, que ela só existe na auxílio-doença. Ele tem que ser chamado para uma perícia médica para ser reavaliado se ele ainda permanece ou não com direito ao benefício. Professor Tiago, Dona Maria Bonfim de Pentecoste. Pentecoste hoje está bombando pela FM 91.9, a nossa Caxitoré. Eu tenho 58 anos de idade, desde 1993 minha carteira é assinada. Depois tive um problema sério e me aposentei por invalidez. Fiz uma perícia em 2018 e me deram 18 meses para recuperação. Fiz cirurgia e estou em tratamento. Estou sem poder trabalhar. Gostaria de saber o que fazer depois dos 18 meses que eles me deram. Você pode entrar logo com um novo pedido, tanto administrativamente ou entrar com ação pedindo para restabelecer o seu benefício que for cessado. Carla Rodrigues de Fortaleza, estou empregada há 6 meses e desde fevereiro estou de atestado porque estou com depressão. A primeira vez foi negado o benefício porque fazia apenas 3 meses que estava no trabalho, mas eu não voltei a trabalhar porque o médico disse que eu não estava apto a trabalhar. Quero saber se eu tenho direito a algum benefício. Luzenor, se o médico te disse que ela não estava apta, era o médico da empresa, quando ela foi fazer o exame de readmissão, e aí o INSS disse que ela estava apta, ela se encontra numa situação que a gente chama limbo jurídico previdenciário trabalhista. Agora, se foi só o médico dela, não. Aí realmente ela teria que voltar a trabalhar. Agora, se o INSS disse que ela está apta e o médico da empresa não admite que ela volte, ela se encontra nesse limbo e o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é que o contrato dela de trabalho está suspenso e a empresa é obrigada a pagar durante esse período. Mais uma dica para você, ouvinte que nos acompanha pela internet, pelas redes sociais do Ceará Agora, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Você pode mandar sua mensagem ou também para você que está nos acompanhando pelas emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, pela nossa FM 104.3 Grande Fortaleza. Manda sua mensagem para o 085 98940 2385. Ou também você tem a opção da hashtag aposentadoria, esqueci de novo, Rodrigo, me lembra. Caminhos da aposentadoria. Caminhos da aposentadoria, pronto, está dado o recado. Vamos voltar a Pentecoste, professor Tiago. Olha, estou adorando essa interação aqui de Pentecoste. O Márcio Benevides diz o seguinte: meu pai tem 22 anos de contribuição e tem problema na coluna, tem 4 hérnias de disco. Gostaria de saber o que fazer para ele dar entrada no pedido do benefício. Pentecoste, inclusive, é a terra da doutora Sara Sombra e doutor Nielton, meus grandes amigos de lá. Você pode pedir agora a entrada já no benefício, mas vai ter que levar toda a documentação médica, guia de internação, comprovante de compra de medicamento, comprovante de atendimento médico, atestado, laudo, tudo isso para ajudar ao conjunto probatório que leve a convicção do médico perito que realmente ele está incapaz. Vamos a Camusim, pergunta da Dona Maria do Socorro, que pelo conteúdo eu acho que vai ter uma resposta boa. Ela diz o seguinte: recebo uma pensão da tia do meu esposo. Gostaria de saber se eu trabalhar com carteira assinada, eu irei perder esse benefício, a pensão. Interessante aí, Luzenor, porque a tia do esposo dela não pode gerar uma pensão para ela. Pode ser que ela seja procuradora dessa tia do esposo. E aí ela recebe em nome dela, mas o dinheiro deve ser para a tia do esposo. Sim, ela pode se aposentar, pode pedir qualquer benefício, já que não seria inacumulável, porque o benefício da pensão não é dela, mas da tia do esposo dela. Mauro Luciano, Grande Fortaleza, tenho 52 anos de idade e quero trabalhar, mas com essas novas leis não me permitem. Gostaria de saber se isso é possível. Ele não deu detalhes sobre quais são as limitações das leis que o impõem, ou será que ele já está se sentindo um pouco com o tempo avançado para trabalhar? 52 anos de idade é um menino, afinal, tem um bocado de gente aqui, como o Beto Almeida, que já passou. Mauro Luciano, ó, dos 55, tá a todo vapor aqui. Não entendi a pergunta, professor Tiago. Nem eu, talvez ele esteja um pouco aí se insurgindo contra a reforma trabalhista, que não ajudou muito aí a população a conseguir empregabilidade. Gildardo Pereira, gostaria de saber se quem recebe o BPC ou LOAS há mais de 20 anos e já tem 69 anos de idade completos,
pode mudar para uma aposentadoria por idade? Pode, desde que você comprove que já tem a carência mínima, né? Você pode ter, em algum momento, direito a 2 benefícios. Pode ter direito a um benefício assistencial, mas também pode ter preenchido os requisitos para uma aposentadoria se já tinha 15 anos, ou seja, a carência mínima. Aí a Previdência, cabe a ela conceder o melhor benefício a você. Agora, professor, você me deixou confuso, a mim e a um bocado de ouvintes. O Gildardo, está escrito aqui, Gildardo. Não sei se é Gildardo ou Gildardo, mas está feita a pergunta. Quando você fala assim sobre acúmulo de benefício, afinal, quem recebe BPC é um benefício para quem não contribuiu para a Previdência Social. Então, como é que se pode transformar um benefício, um BPC, em aposentadoria, ou pode acumular BPC e aposentadoria? Me explique. Então vamos lá, Luzenor. Aos ouvintes, aos internautas, aos nossos telespectadores da internet. Vamos lá, Luzenor. O caso mais comum é o seguinte: o segurado trabalhador rural vai ao INSS e diz que tem uma determinada doença que é uma deficiência, porque ele perdeu uma perna num acidente de trabalho e aí não pode mais trabalhar. Então ele leva algumas provas que o conjunto probatório não é tão forte. Aí normalmente como é que acontece na agência? É negado para ele a aposentadoria por invalidez, mas o pessoal às vezes olha lá no computador dele e diz assim: olha, o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, está zerado. O senhor não tem nenhum vínculo de emprego aqui. E realmente, como você tem essa invalidez, que é uma deficiência, eu não vou lhe dar uma aposentadoria, vou lhe dar um benefício assistencial. Ou então, esse agricultor sequer levou alguma prova porque não sabia do direito dele e simplesmente foi pedir o benefício. E aí o servidor, como não tinha nenhuma prova dele como agricultor, concedeu o benefício assistencial. É verdade que por não ter renda própria, ele tem direito ao benefício assistencial, mas ele também, se comprovar que exercia atividade rural, por conta própria, sem qualquer renda, ele tem direito a 2 benefícios, tanto ao benefício assistencial, como o benefício de aposentadoria. E aí o INSS tinha que ter orientado para a concessão do melhor benefício dele. Ou seja, ele tem direito a 2, mas era para ter sido orientado para ter direito à aposentadoria por invalidez na qualidade de trabalhador segurado especial. Bem explicado, professor Tiago. Outra pergunta também nessa área de saúde, de auxílio doença. O Erasmo está em Fortaleza, ele disse que a esposa tem lúpus e já tentou o benefício várias vezes e o pedido foi negado. O que ele precisa fazer? Olha, tem que realmente reunir todo o conjunto probatório, porque lúpus também é uma doença que depende muito de níveis, né? Você pode ter um nível que não impeça de trabalhar e pode ter um nível sim que já o torna incapaz. Reunindo essa documentação médica bonitinha, você consegue ajudar o perito médico a formar a convicção da incapacidade dela. Francisca Fontinelli, ela não diz em que cidade se encontra, manda a mensagem pelo Facebook. Ela disse que o benefício está suspenso desde 2018, desde o ano passado. E o que ela precisa fazer para recuperar esse benefício? Teria que dizer para a gente qual o benefício, qual o motivo da suspensão, e aí a gente poderia orientar melhor. Mas se ele está suspenso desde lá, você pode procurar o INSS através da pessoa que trabalha no MOB, Monitoramento Operacional do Benefício, que é quem faz esse serviço de suspensão, e tentar entender por que foi suspenso, e aí a gente poderia lhe ajudar melhor dizendo como que você pode eventualmente pedir um restabelecimento. Isabel Menezes está em Araquém, não diz qual é a cidade. Araquém é um nome de distritos do interior do Ceará. Fui professor e contribuí 15 anos e hoje tenho 60 anos de idade. Está na hora de pedir a aposentadoria? Araquém, que eu conheço, é pertinho lá de Coreaú, entre Coreaú e Frecheirinha. Talvez seja de lá, se for, já fica um abraço aí para a doutora Ana. Olha, Luzenor, ela já completou a carência mínima e agora ela tem a idade mínima também de 60 anos, que ela é trabalhadora urbana. Então ela já pode correr para o INSS ou então através do aplicativo meuinss.gov.br pedir a aposentadoria dela. Se Araquém for entre Coreaú e Sobral, a dona Isabel nos acompanha pela FM 91.3, que é a nossa FM Ecoa Grande Sobral. Venceslau Icó, tenho 60 anos de idade, quero saber se a reforma vai mexer com a minha aposentadoria. Se você ainda não tem os 65 e não for agricultor, sim, a reforma pode mexer com sua aposentadoria, por não existe direito adquirido ao regime jurídico no qual você está contribuindo até que venha uma nova lei. E para quem tem 50 anos de idade e 22 anos de contribuição, como a Francineide em Jaguaretama, quando vai pedir a aposentadoria? Ela vai ter que esperar mais 10 aninhos aí, já que ela não é trabalhadora rural, ela tem que contribuir no mínimo durante 15 anos e ter 60 anos de idade, ou como ela já tem 22 anos de contribuição, ao invés de esperar a idade, basta ela completar mais 8 anos de tempo de serviço, ela também tem direito, salvo se a reforma da Previdência passar e alterar isso aí.
Alboniza, ela está no interior do Ceará, 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. Na soma, 86. Tá dentro justinho da regra 8696, vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição e sem a incidência do fator previdenciário. Miriam, do município de Pereiro, sou viúva, gostaria de saber se eu perco minha aposentadoria se eu casar novamente. Se a pensão... perdão, Luzenor. Ela diz o seguinte, ela diz que é viúva e pergunta se perde a pensão se casar novamente. Perde não, seja feliz, dona Miriam. Desde o dia 24 de julho de 91, se esse óbito ocorreu após esse período aí, a legislação não prevê que o novo matrimônio cesse o seu direito à pensão. Então pode casar, fique feliz, muito feliz, ouça o alerta geral e fique ciente do seu direito. Ivonete de Itatira, tenho 60 anos de idade e trabalhei na prefeitura de Itatira por 3 anos de carteira assinada. Coloquei na justiça e não obtive resposta. Agora gostaria de saber o que fazer. Tem que esperar, procurar seu advogado, a pessoa com quem você confiou e sabe por que o processo está demorando. Pode ser que esteja em grau de recurso. Professor Tiago, o ritmo hoje foi acelerado. Foram mais de 60 perguntas e dúvidas tiradas, dúvidas encaminhadas pelos nossos ouvintes, pelos internautas. Você ainda tem tempo para mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 085-98940-2385. Mande a sua mensagem, diga onde você está, porque estamos aqui para responder a sua dúvida. E também tem a hashtag. Qual é a mesma hashtag? Hashtag Caminhos da Aposentadoria. Então, a você, ouvinte, internauta que nos acompanha pelas redes sociais, continue nos ouvindo e também consultando o cearagora.com.br, porque lá está o conteúdo desse debate, desse bate-papo agradável com o professor Tiago Albuquerque, aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. A você, professor Tiago, nosso bom dia, o nosso muito obrigado, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, bem breve. Bom dia, um grande abraço a todos os ouvintes. A você, internauta, ouvinte, um grande abraço, bom final de semana.